Bom dia pessoal, tudo bem? Começando aí mais um De Olho no Semanal, hoje domingão, excepcionalmente, né, dia 5 de 2 de 2022. Ontem eu acabei não conseguindo postar o vídeo aí pra vocês, mas hoje aí eu vou estar gravando um vídeo, eu acredito que é no máximo de 15, 20 minutos, dado que eu acabei não encontrando tantas oportunidades e as únicas que eu encontrei, a grande maioria, né, na ponta da venda. Lembrando aí que esse vídeo vai ficar disponível dentro do TC, da nossa plataforma Station, e também no YouTube, né? Se você não conhece o TC, a maior comunidade de investidores aí da América Latina, logo aí ao meu lado tem um QR Code para você apontar seu celular e baixar nosso aplicativo, e na descrição tem um cupom de desconto aí de 20% para o nosso plano Master, tá bem? Então vamos lá, antes de tudo deixar aquele disclaimer de sempre, não sou analista de valor imobiliário, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos de valor imobiliário. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Então bora lá, compartilhando a tela aí com vocês. A gente tem o Ibov. Ibov deixa um quilo de dúvida aí, com alta de 0,30% por enquanto. Vem fazendo zigue-zagues ascendentes, rompe aqui o 109, média de 9 já cruza com a média de 21. E eu acredito que recuos aqui são oportunidades de compra. A gente tem aqui o 9,2 de compra armado, né, que deixou na última sexta-feira. Muito interessante, né? A gente deixa um martelinho nessa região com uma sombra inferior muito boa. Então, rompendo a máxima aqui da sexta na segunda-feira, abre espaço para alta para a gente buscar aqui os 114, 115 mil pontos, que é a próxima zona aí de resistência, né? Suporte imediato aí, média de 21 e essa zona de topo de 109 que foi rompido anteriormente. Dólar Index, gráfico semanal, zigue-zagues ascendentes, ficaria de olho apenas na média de 21, que caso seja perdida, abre espaço para corrigir até 10,26 e se perder esses 10,26, aí sim a gente faria um pivô de baixa, depois de muito tempo, né, fazendo zigue-zagues ascendentes. Vamos ver se esse movimento vai se concretizar ou os compradores vão ter força suficiente para empurrar os preços para cima, rompendo aqui e ativando o macho bandeira. Ficaria de olho nesse movimento. E se a gente fechar aqui abaixo desse fundo, deixar nos 10,77, abre espaço aí para quedas mais fortes. SPX, gráfico semanal, recua até a média de 9, tem o 9,3 de venda armado. Se perder aqui a mínima deixada nos 4,414, abre espaço para mais quedas aí. Por enquanto, apenas um movimento de repique dessa forte queda que teve, né? Recua aqui até essa zona de suporte que foi perdida, média de 21. Realmente está complicado. Se a gente perder a mínima dessa semana, abre espaço para mais quedas. Inicialmente, suporte nos 4,300 e depois a gente consegue suporte aqui intermediário 4,200, 4,100. Agora suporte forte mesmo, acho que aqui na região dos 4.060, 4.050 pontos. Dólar Index. Dólar Index aqui, eu tive uma leitura de um bull trap. A gente rompe esse topo numa semana e na outra engolfa todo o movimento de alta que teve. Volta a virar a média de 9 aí para baixo. E a gente tem aqui uma divergência de baixa no IFR. Então mostra aí uma possível correção que a gente pode ver no Dólar Index para as próximas semanas. E a gente tem que ficar de olho aí na média de 21, nos 95, 129, onde está plotado agora. Caso seja perdida, abre espaço para correções. Inicialmente a gente tem suporte aqui nos 94,600, depois 93,300 e mais abaixo 92. Então ficaria de olho nesse movimento. Gráfico diário a gente vê que teve esse forte movimento de queda, né? Então ficaria de olho aí nessa possível correção, principalmente nesse suporte aqui que caso seja perdido, a gente pode corrigir um pouco mais forte. Dólar futuro, dentro ainda dessa congestão, né, trabalhando, o que eu fiz aqui foi duplicar esse canal aqui de baixo. A gente vinha trabalhando bem aqui, zigue-zagues ascendentes. A partir desse candle aqui da semana do dia 10 de janeiro, a gente perde. E aí fica um pouco mais feio para o dólar. Acabei duplicando esse movimento aqui para baixo para a gente ver possíveis alvos, né? Então, por enquanto, seguiu e atingiu esse alvo. Que depois de negociar abaixo desse 5,40, né, que era um suporte bem importante. Então, vem fazendo zigue-zague descendente. Caso a gente perca aqui essa região de mínima, abre espaço para a próxima região de suporte. A gente encontra suporte forte ali nos 5,17, 5,20. Acredito que é para lá que está apontando. Só mudaria aí o viés de baixa para alta, voltando a virar médias de curto prazo aí, né, para cima e fazendo zigue-zagues ascendentes. Por enquanto, nada a se fazer na ponta da compra. Passando aí para as commodities, a gente tem aí o Brent muito forte. 7 semanas aí consecutivas de alta, média de 9 já negociando acima da média de 21 há um tempo. Tá entrando em região aí de sobrecompra, acredito sim que tem espaço para correções no curto prazo. Mas quando a gente olha no gráfico diário, apesar da sobrecompra, né, a gente não tem nenhuma divergência por aqui. A gente vê que os compradores estão comprando forte. Então o alvo 1 dos 89,37 foi atingido e o alvo 2 agora fica nos 98,25, já está bem próximo disso. Vamos ver se tem força suficiente para chegar lá. Mas a média de 9 e a média de 21 estão servindo aí como ótimas condutores de tendência. Então, por enquanto, não faria nada na ponta da venda, só na ponta da compra, ficando aí de olho nesse movimento, principalmente aqui no setor de petrolíferas. Milho, setor de óleo e gás, né? Milho vem fazendo zigue-zagues ascendentes, essa semana aí fechou com correção de 2,30%, nada demais, correção natural, média de 9 está logo abaixo, fechou esse gap, né, deixado aqui aberto
na semana do dia 10 de janeiro, atingiu o alvo 1 aqui desse fundo duplo que a gente tinha comentado no gráfico diário. Esse fundo duplo aqui foi atingido no 101,30 e o alvo 2 fica no 105. Eu tenho como alvo desse pivô aqui a região do 109, que coincide com esse topo aqui, né? Então tá bem interessante, milho. Agora tá mostrando sinal de fraqueza, de correção, média já cruzando, mas se a gente voltar a virar a média de 9 aí pra cima, fica interessado na ponta compradora. Boi gordo, volta a negociar aí acima da média de 9, fez aqui um bear trap, né? Perde essa região de mínima, fecha acima e aí faz um movimento forte, volume interessante. Eu gostaria que a gente rompesse essa região daqui. Rompendo essa região, abre espaço para mais altos. Acho que fica interessante aí para boi gordo. Por enquanto, não faria nada, ficaria apenas observando. O gráfico semanal até perto de sobrecompra, mas é um movimento bem interessante que aconteceu nessa última semana. A gente vê esse martelinho aí, né? Tipo uma espécie de doji. Dá para ficar de olho aí em boi gordo na próxima semana. Café. Gráfico semanal, zigue-zagues ascendentes, nenhum sinal de reversão, né, no curto prazo. Já está negociando na sobrecompra aí há muito tempo. Ficaria de olho aí nesse movimento, mas por enquanto sem um sinal de fraqueza. Eu só compro aqui rompendo os 297 e eu tenho como alvo aí, que eu acabei apagando, né, aqui do TradingView, todo esse movimento aqui para cima nos 317,75. Bitcoin essa semana teve um movimento muito interessante, né? Tá subindo aí alta de mais de 10%, recua aqui natural até a média de 9, por enquanto não muda a tendência na minha visão. Quando a gente olha para um gráfico semanal, no gráfico diário sim, teve uma reversão de tendência, a gente vê aqui um pivô de alta, médias já se cruzaram e aí a gente tem espaço para ver um movimento de alta. Eu gosto de Bitcoin, desse movimento que aconteceu, ver um volume máximo, né? A gente tem alvo 1 ali nos 46, alvo 2 nos 52, e é lá que eu acredito que teria a reversão de tendência quando a gente olha para um gráfico semanal, que é o rompimento dessa região de topo. A leitura que eu tenho é o seguinte: a gente tem um ombro, cabeça a ombro aqui, esse movimento de repique até essa região dos 40 mil dólares, que foi suporte perdido, né, natural, vim testar essa região, e a partir daqui espera-se que a gente tenha um movimento de continuação de queda. Para a gente cancelar esse viés, a gente teria que romper esses 52 mil dólares, que seria a figura desse ombro, cabeça a ombro, né? Então, tipo assim, a gente rompendo essa região acaba frustrando o movimento por parte dos vendedores, porque eles têm que colocar o stop em algum lugar. Então, se não stopar nessa região, o stop mais razoável seria nessa região de topo, no 52. Então, se a gente romper, possivelmente a gente teria um forte movimento do lado contrário, né? A gente esperava um movimento de queda, rompendo em 52, a gente pode ter um forte rally de alta, buscando ali a região de máxima histórica no 69. E Ethereum, um movimento também parecido. Veio um movimento de forte essa semana, né? 16%. Repique aí até a média de 9. No gráfico diário a gente tem essa mudança de tendência, um pivôzinho de alta. E a próxima resistência fica nos 13.400. Ficaria de olho aí nesse movimento. Mas está bem interessante aí pro lado das criptomoedas por enquanto, né? Eu fico de olho no gráfico semanal. Gráfico diário curto prazo sim tá de alta. Mas gráfico semanal seria apenas um movimento de repique. Tem que ficar ligado aí nos 13.300, 13.400. Que é ali onde se encontra a média de 9 por enquanto do Ethereum. E aí, comentar aí as partes de movimentações, né? Por isso que eu disse que o vídeo de hoje seria um pouco mais curto, justamente por isso. Acabei encontrando apenas 5 ativos. Eu passo um filtro, né, no índice Brasil ampliado e acabo vendo aí oportunidades com base na minha visão de análise técnica. Essa semana acabei encontrando apenas 5 e dessas 5 eu acredito que 4 são na ponta da venda. Apenas Sequoia deve estar na ponta da compra. Então vamos lá. Sem mais enrolações, né? A gente fez aqui um pivô de alta em Sequoia. Basicamente isso. Clássico pivô de alta. Então a gente rompe essa região de topo, consegue fechar acima aqui dos 14,79. Essa semana aí fechou nos 14,98. E aí tem um pivôzão. A gente tem aqui o 9,3 de compra que foi armado, né? Ativado na sexta-feira, na verdade. Mas ainda o preço de compra está no preço de ativação. Então faz sentido. Para quem gosta de trades aí mais curtos, eu acho interessante esse 9.3, stop abaixo dessa região de mínima, para a gente ver esse movimento de alta, né? O alvo desse pivô fica ali nos 24,30, e para quem gosta de trabalhar aí com alvos mais curtos, eu trabalharia com o alvo desse fundo duplo aqui, que atingiu, né, na região dos R$15, e logo acima 16,74. Na parte de quedas aí, né, a gente tem a Ares tem um 9.3 de venda, lateralizou aqui, não perdeu mínima, recua até a média de 9 e devolve todo o movimento. No gráfico diário aí a gente vê, né, esse movimento daqui de devolução. E aí a gente tem esse forte suporte, que é a mínima aqui do IPO, 5,60. Então, movimentos de queda aqui, perdendo a mínima da última semana, abre espaço para mais quedas, stop em região de máxima, para a gente vir buscar novos movimentos. Eu projetaria aqui basicamente esse movimento aqui para baixo,
a partir desse topo. 4,60 é uma região de alvo aí interessante, tem uma boa relação risco-retorno. Ambipar, cenário muito parecido. A gente vê aqui um recuo até a média de 9, né? Aqui tem um 9,3 de venda armado, perda da mínima, stop na máxima para a gente ver continuação do movimento de queda. Dá para ter uma leitura também aqui de um PC, PC de venda, né? Recuou aqui até próximo da média de 21 e devolveu todo esse movimento. Para quem não sabe ainda o que eu estou falando em relação a 9.1, 9.2, 9.3, também 0.4 e o PC que eu falei agora, no YouTube e também no TC, né, na TC Station, na parte de análise técnica, tem uns vídeos educacionais lá que eu acabei abordando como é que funciona esses setups, tá bem? Então aqui tem um PC de venda e também um 9.3, dá para configurar os dois para a gente ver a continuação do movimento de queda e eu projetaria todo esse movimento aqui para baixo. Alvo nos 25,75, essa região de fundo aqui, maio de 2021. Bem interessante, gosto muito desse movimento de Ambipar. Card 3, mesma coisa, lateralizou, fez um forte movimento após romper, né, essa região de topo, chega à média de 21 e sente pressão vendedora, volumaço, fecha na mínima, com uma sombra superior muito forte, e aí eu acredito sim que a gente tem espaço para quedas. Se perder a mínima aqui, ativaria esse PC, stop na máxima para a gente ver novo movimento corretivo. Por enquanto, o próximo suporte, né, região dos R$11, e depois 9,75, R$10. É para lá que está apontando. E Embraer, eu venho alertando aí há semanas, quando eu estava vendo isso aqui, uma cunha ascendente. Dentro do canal do YouTube vai ter vídeos que eu acabei só dar uma visualizada lá para ver esse alerta, né? A gente tem uma cunha ascendente, IFR aqui fazendo fundo de topos mais baixos, ou seja, divergência baixista. E aqui a gente tem uma leitura de um possível topo duplo. Dá para ter essa leitura aqui forçada de um pullback? Tá sim, mas eu gosto de trabalhar com esse movimento aqui de cunha. Então a gente fez esse recuo, devolve tudo e agora está apontando para essa região de mínima, 18 e 13. Que, se for perdida, a gente abre espaço para uma correção um pouco forte em Embraer, que poderia vir buscar todo esse movimento para baixo, com alvo ali nos 12,37. É um alvo longo, mas eu acho que é um alvo plausível, dado que a gente teve todo esse movimento de alta, né? Vai do fundo aqui do Covid até o topo, a gente subiu aí 370%. Então, acredito que uma queda de 32% não seja uma queda fora do comum. Então, acredito que tem sim espaço para cair, tem espaço para fazer essa correção, e eu ficaria de olho na perda desses 18,14. Gráfico diário, sempre aquela olhada, né? Recusa até a média de 9 são oportunidades de venda. Por exemplo, aqui a gente teve um 9.2 que foi ativado, aqui tem um 9.3, quase isso. Mas a média de 9 vem servindo aí como uma boa condutora, né? Esse 9.2 aqui foi muito lindo. Stop aí de 5%, alvo ali de 10%, vai, relação risco-retorno muito boa. Então assim, recusa até a média de 9, só acredito que são oportunidades de venda. E perdendo aqui os 18,14, a gente pode ver um movimento corretivo mais forte aí dentro de Embraer. Tá bem? Então por hoje é isso, vídeo curto aí, mais ou menos 14 minutos, 13, 14 minutos. Convido vocês a se inscreverem no canal, ativar a notificação, o sininho, né, que tem logo abaixo, para ficar atento aí aos novos vídeos que vão saindo durante a semana. E seguir aqui nas minhas redes sociais, @LucasDeAssis, com V no lugar do U, dentro do TC, Twitter e também no Instagram. Tá bem? Vejo vocês na próxima semana, no sábado, né? E também durante a semana aí fazendo vídeos educacionais para vocês, de análise técnica. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.